O sol ainda não havia nascido, mas o som do chicote já ecoava entre as colinas. O couro rasgava o vento e o grito vinha logo depois, seco, abafado, sem direito à resposta. Era sempre assim, todos os dias. Naquela fazenda esquecida pelo tempo, o amanhecer não trazia esperança, apenas rotina. E o nome dela era Lúcia. A cada manhã, ela era chamada para o terreiro. Pé descalço sobre a terra fria, costas eretas por orgulho, não por força. Havia quem dissesse que ela era feita de pedra, mas não era verdade. Lúcia sentia dor, só aprendeu a escondê-la. O capataz sabia disso. Por isso sorria toda vez que o chicote caía. Para ele, cada marca no corpo dela era uma prova de poder. Para ela, cada marca era um lembrete de que ainda estava viva. Mas naquela manhã, o silêncio veio antes do som. Algo no ar mudou. O céu de repente parecia mais baixo e até o vento esperava para ver o que aconteceria. Quando o homem do cavalo cinza apareceu na estrada de barro, ninguém percebeu de início. Parecia só mais um forasteiro. Poeira nos ombros, olhar cansado, um chapéu gasto que escondia o rosto. Mas os olhos diziam outra coisa. Olhos que já tinham visto a dor e se envergonhavam dela. Lúcia ergueu o rosto apenas por um instante quando o cavalo parou. O capataz, distraído, se virou, irritado. O homem desmontou. Deu 2 passos lentos e o barulho das esporas pareceu anunciar o impossível. O chicote, suspenso no ar, não desceu. E então, diante de todos, o estranho ajoelhou-se diante dela. O tempo pareceu parar e pela primeira vez não havia dor no silêncio. Havia espanto. Ela não entendeu. Ninguém entendeu. Mas aquele gesto, simples, impensável, mudaria o destino de todos naquele lugar. Porque às vezes basta um homem ajoelhar não por submissão, mas por arrependimento, para que o mundo comece a se curar. Lúcia não sorriu, nem chorou. Apenas olhou o horizonte com o corpo ereto e o coração pulsando, como se finalmente lembrasse o que era ser livre. O sol nascia devagar e parecia nascer só para ela. Há histórias que não se contam nos livros, nem nas páginas do tempo. Histórias de mulheres que foram silenciadas, mas nunca vencidas. E hoje você vai ouvir uma delas. Antes de começar, respire fundo. Deixe o som do campo te cercar. Sinta o vento, o peso do silêncio e imagine o brilho do sol batendo sobre a pele marcada. É uma história de dor, sim, mas também de coragem, perdão e um tipo de amor que nasce no meio do impossível. Se você gosta de histórias assim, intensas, humanas e cheias de alma, inscreva-se agora no canal e ative o sino para acompanhar cada novo episódio. Aqui, cada história é contada com coração, com verdade e com o toque poético de quem acredita que até a dor pode florescer. Agora, feche os olhos por um instante. O sino da fazenda está prestes a tocar. E quando o primeiro som ecoar, você voltará no tempo. Para o dia em que uma mulher, chicoteada todas as manhãs, viu um homem ajoelhar diante dela. E tudo começou a mudar. O sol ainda não havia rompido o horizonte quando o som do ferro contra o sino atravessou o campo. 3 badaladas lentas, espaçadas, que faziam ecoar um chamado conhecido demais. As portas de madeira rangiam, os corpos despertavam em silêncio. Ninguém falava ao acordar. As palavras naquele lugar pareciam ter sido proibidas. As pessoas apenas se moviam. Como sombras obedientes, cada uma sabia exatamente o que devia fazer. O atraso era castigo, e o castigo, todos sabiam, tinha nome. Lúcia saiu por último da senzala, não por preguiça, mas por costume. Aprendera a esperar que os outros fossem antes. Assim, as chances de escapar do olhar do capataz eram maiores, mas naquela manhã ele já estava à espera. De pé, com o chicote enrolado na mão e o olhar fixo nela. Era sempre nela. Lúcia tinha algo que ele não suportava: dignidade. Mesmo coberta de poeira e suor, ela não se curvava.
Não era altivez, era uma forma de resistência, a última que lhe restava. E isso o irritava profundamente. Porque um homem como ele precisava acreditar que todos estavam abaixo de seus pés. E Lúcia, sem dizer uma só palavra, provava o contrário todos os dias. O campo começava a ganhar cor. O céu, antes cinza, tingia-se de laranja e ouro. Mas ali dentro, a luz parecia não entrar. Lúcia olhava o chão enquanto suas mãos firmes amarravam o lenço sobre a cabeça. O trabalho esperava, mas o chicote vinha antes. Era o ritual que marcava o início de cada dia, uma lembrança de quem mandava. O primeiro golpe não doía mais como antes. O corpo aprende, de alguma forma, a se proteger, mas a alma, essa nunca se acostuma. Cada vez que o couro encontrava a pele, ela fechava os olhos e imaginava outro lugar, um rio, uma estrada, o cheiro da chuva. E por alguns segundos fugia dali sem sair do lugar. As outras mulheres fingiam não ver. Os homens abaixavam a cabeça, com medo de que um olhar pudesse ser interpretado como desafio. O silêncio coletivo era a única maneira de sobreviver. A dor de um era o medo de todos. Depois do castigo, Lúcia se erguia, não pedia nada, não chorava, não falava. Pegava o balde e seguia para o campo, o corpo em pé, o rosto firme, o coração latejando como um tambor distante. Era assim que ela enfrentava os dias, transformando a dor em passo, o medo em movimento. Do outro lado da cerca, os senhores tomavam café e falavam de colheita. Riam alto, discutiam preços e planos de expansão. Para eles, o mundo começava ali e terminava no lucro. Não viam corpos, viam números, não viam feridas, viam força de trabalho. E, no entanto, era o sangue e o suor de Lúcia e dos seus que sustentavam aquele império de terra e vaidade. Quando o sol finalmente subiu, o campo parecia ferver. O calor grudava na pele, o ar era pesado, o chão queimava. Mas Lúcia seguia firme, o olhar distante. Enquanto as enxadas cortavam a terra, ela contava as batidas do coração. Era o único som que ainda lhe pertencia. Às vezes, quando o vento soprava diferente, ela lembrava da mãe, uma mulher que também sonhara com liberdade, mas que partira cedo demais. A lembrança vinha como uma brisa, suave e dolorosa. E então, Lúcia sussurrava sozinha, quase como uma reza. Um dia o sol vai nascer para mim também. À noite, quando o trabalho terminava e o céu se enchia de estrelas, Lúcia se deitava sobre a palha e olhava para cima. O corpo doía, mas o olhar continuava inteiro. O capataz passava de tempos em tempos, garantindo que o silêncio permanecesse. Mas dentro dela, algo começava a crescer. Um tipo de coragem que não precisava de palavras. Porque mesmo sem saber, o destino já se movia em sua direção. Naquela estrada de barro, a poucos quilômetros dali, um homem cavalgava lentamente sob o entardecer. Um homem que não sabia que o caminho que seguia o levaria direto a ela. Nem que, ao ajoelhar diante de Lúcia, ele não estaria apenas pedindo perdão. Estaria mudando o curso de tudo. O vento soprou mais forte naquela noite. As portas da senzala bateram com um estalo seco, como se a própria terra anunciasse que algo estava prestes a acontecer. E pela primeira vez, Lúcia adormeceu, com a sensação de que o amanhecer seguinte não seria igual. O caminho até a fazenda era longo, estreito e silencioso. A poeira subia devagar, misturando-se ao ar seco e ao cheiro das folhas queimadas pelo sol. Augusto vinha cavalgando desde o amanhecer. O cavalo, um animal cinza de pelo gasto, parecia compreender o peso que ele trazia. Não era pressa o que o movia, era necessidade. Havia fugido de algo, talvez de si mesmo, e cada passo do animal soava como o eco de uma lembrança que ele não queria revisitar. No horizonte, as terras da família começavam a surgir. Campos vastos, cercas antigas, o casarão branco no alto do morro. Para qualquer outro, aquela vista seria sinônimo de poder. Para Augusto, era uma ferida aberta.
Ele conhecia cada curva daquela estrada, cada árvore solitária, cada ruído do vento. Era o lugar onde crescera e o mesmo lugar de onde passara anos tentando escapar. Mas o destino, como a poeira, sempre encontra um modo de voltar. O pai o chamara de volta depois de uma longa ausência. Disse que a fazenda precisava de ordem, que os trabalhadores andavam relaxados, que a autoridade precisava ser lembrada. Mas Augusto sabia que o pai realmente queria era moldá-lo à sua imagem. Um homem de ferro e silêncio, incapaz de sentir compaixão. Ele não havia aceitado de bom grado. Ainda assim, ali estava, com o coração dividido entre a obediência e a culpa. Quando o cavalo parou diante da porteira, ele desceu devagar. A madeira estava seca e estalava ao toque. Por um instante, o vento soprou e trouxe um som distante, algo que se parecia com um grito. Não um grito de medo, mas de dor antiga. Ele fechou os olhos e inspirou fundo. Sabia o que significava. A fazenda não mudara nada. Caminhou até o terreiro. O chão de barro, as vozes abafadas, o som ritmado das enxadas. E no centro de tudo, o mesmo ritual. O capataz, o chicote e uma mulher de costas. Ela não se curvava. Mesmo sob o peso da dor, permanecia ereta, como uma árvore que resiste à tempestade. O tempo, por um momento, pareceu se dobrar ao redor dela. Não sabia o nome dela, mas aquele olhar, ainda que distante, o atravessou como uma lâmina. Havia algo em seus olhos que o desarmou por completo. Não era ódio, tampouco resignação. Era uma força silenciosa, algo entre a fé e o desafio. Um olhar que parecia dizer, eu ainda existo apesar de tudo. O capataz notou a presença dele e interrompeu o movimento. Cumprimentou-o com falsa deferência. Senhor Augusto, não sabíamos que vinha tão cedo. A voz dele tinha a arrogância de quem se julga dono de tudo o que respira. Mas Augusto não respondeu. Apenas olhou a mulher mais uma vez e algo dentro dele se partiu. Por um segundo, viu não a cena diante de si, mas a lembrança de uma mulher que ele amara e perdera, morta pela mesma crueldade que agora se repetia. A raiva subiu devagar, quente, densa. Ele fechou o punho, mas não falou. O silêncio era sua defesa. O pai o ensinara que emoção era fraqueza, que piedade era doença. Mas diante daquela mulher, toda a lógica herdada começava a ruir. Aquela fazenda, construída sobre dor e obediência, lhe parecia agora uma prisão disfarçada de herança. À tarde, caminhou até a varanda da casa grande. Dali via o campo inteiro. O verde gasto, o vapor quente que subia da terra, os corpos curvados sob o sol. Mas seus olhos sempre voltavam ao mesmo ponto. A figura magra, de vestido simples, movendo-se com calma entre os demais. Ela não falava com ninguém, mas sua presença parecia comandar o espaço, como se o mundo se ajustasse ao redor dela. À noite, o jantar foi silencioso. O pai falava sobre lucro e produtividade, o capataz ria de anedotas sobre trabalhadores preguiçosos, e os copos se enchiam com o vinho caro trazido da capital. Augusto mal tocava na comida. Cada risada lhe soava como blasfêmia. Quando o capataz mencionou o nome Lúcia, ele o guardou na mente como quem grava uma oração. Era ela. Agora ele sabia. Mais tarde, saiu sozinho. A lua cobria o terreiro com um brilho pálido e frio. Os sons da noite eram pequenos. Grilos, vento, o ranger de alguma corda. Ele caminhou até o celeiro e parou junto à janela. Lá dentro, em meio à penumbra, Lúcia estava sentada. Tinha um pano nas mãos, limpava uma ferida recente nas costas. O gesto era contido, quase cerimonial. Cada toque parecia uma conversa muda entre ela e a própria dor. Augusto se aproximou sem pensar. Quis dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras não vinham. Apenas observava, e pela primeira vez em muitos anos, sentiu vergonha, não dela, mas de si mesmo. Vergonha de carregar o nome da família que havia transformado aquele lugar em inferno. Ela o notou. Não se assustou, não desviou o olhar.
Apenas parou o que fazia e esperou. Havia um respeito silencioso entre eles, como se ambos entendessem que não precisavam falar. Ele deu um passo à frente. O chão rangia sob o peso da hesitação. "Desculpe", disse enfim. A palavra pareceu pequena diante de tudo, mas ela a recebeu com um olhar calmo, sem ironia. Não respondeu, apenas voltou a olhar a ferida, agora coberta pelo pano. E nesse gesto, Augusto percebeu que o perdão, quando existe, não se fala, se oferece no silêncio. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou na varanda até o amanhecer, olhando o campo despertar. O sino tocou de novo, o chicote voltou a ecoar e ele sentiu o peito apertar. O pai, ao passar, notou a inquietude e disse: "Não se meta, ordem é o que mantém a casa de pé." Mas Augusto sabia. O que mantinha aquela casa de pé era o medo. E o medo, mais cedo ou mais tarde, cansa. Nos dias seguintes, ele começou a caminhar entre os trabalhadores. Não dava ordens, não exigia nada. Apenas observava, ajudava quando podia, trazia água, segurava o arado. Os olhares desconfiados o seguiam. Ninguém entendia o que ele buscava. Talvez nem ele. Mas havia algo em Lúcia que o guiava. Algo invisível que o puxava para perto. Certa tarde, enquanto o sol descia e o vento trazia cheiro de chuva, Lúcia deixou cair um balde. Augusto se abaixou para ajudá-la. Por um instante, as mãos se tocaram. Foi o toque mais breve e mais intenso da vida dele. Não havia desejo naquele gesto. Havia reconhecimento, como se duas almas partidas finalmente se encontrassem no mesmo pedaço de chão. Ele tentou falar, mas ela se afastou em silêncio. Sabia que aquele tipo de proximidade tinha preço. E o capataz, de longe, observava. Os olhos dele, pequenos e duros, guardaram a cena como uma arma. O destino, mais uma vez, começava a afiar suas lâminas. Quando a noite caiu, Augusto foi até o estábulo. O cavalo cinza o esperava. Acariciou o animal e olhou para o horizonte. Sabia que a escolha viria em breve e que nenhuma escolha viria sem consequência. Podia continuar sendo o filho obediente do fazendeiro ou o homem que um dia teria coragem de ajoelhar diante de uma mulher chicoteada. E no fundo, já sabia qual caminho o chamava. A chuva começou antes do sino. Era uma chuva grossa, demorada, que descia do céu como se o próprio tempo estivesse cansado de tanto pó e sofrimento. As gotas batiam no telhado das senzalas e escorriam pelas frestas, transformando o chão em lama. O vento carregava o cheiro da terra molhada e o campo inteiro parecia respirar aliviado. Mas nem a chuva tinha permissão de interromper o trabalho. O capataz, irritado, gritava mais do que o costume. "Quem mandou parar? O céu pode desabar que o café não se colhe sozinho." Lúcia não respondia. Ninguém respondia. Os corpos molhados continuavam a se mover, dobrando-se sob o peso das cestas. Os vestidos colavam à pele, os pés afundavam na lama, e o frio cortava as mãos como navalha. Mas ela seguia, porque parar era perigoso. Foi então que o relâmpago caiu, perto demais. Um clarão iluminou tudo. O campo, os rostos, o medo. Alguns gritaram, outros correram. E o capataz, em fúria, correu até Lúcia, gritando algo sobre obediência e castigo. Mas antes que pudesse erguer o chicote, uma voz o deteve. "Basta!" O tom não era alto, era firme. Vinha da beira do campo e todos se viraram. Augusto estava ali, coberto de chuva, o rosto tenso, os cabelos grudados na testa. Caminhou até o centro do terreiro, o passo lento, mas decidido. O capataz tentou argumentar, mas ele o silenciou com um olhar. "Chega", repetiu, e o chicote, pela primeira vez em anos, ficou parado no ar. A chuva caiu mais forte, como se o céu confirmasse o fim do ritual. Os trabalhadores se afastaram em silêncio, observando. Lúcia ficou imóvel, não por medo, mas por incredulidade. Aquela palavra, basta, parecia simples demais, mas soava como uma promessa antiga. Ninguém jamais a dissera em voz alta. Augusto pegou o chicote das mãos do capataz e o jogou na lama. O couro se torceu, sujo e derrotado.
O homem tentou protestar, mas o filho do fazendeiro já havia se virado de costas. Não olhou para ninguém, apenas caminhou em direção ao galpão. Lúcia foi atrás, não por vontade, mas por instinto. Precisava entender o que estava acontecendo. Quando entrou, o cheiro da madeira molhada e do feno úmido a envolveu. Ele estava ali, parado, olhando a chuva cair pela janela. Não parecia um senhor, parecia um homem perdido. "Por quê?" ela perguntou. Foi a primeira palavra que lhe saiu em muito tempo. A voz era rouca, quase sem som, mas cheia de força. Ele virou-se devagar, surpreso por ouvi-la. "Porque não aguento mais ver o que meu nome causa", respondeu. O tom era de cansaço, não de heroísmo. "Não vim te salvar. Vim me salvar de mim mesmo." O silêncio se instalou entre eles. Do lado de fora, a chuva batia no telhado como um tambor lento. Lúcia o observava, o rosto cansado, as mãos trêmulas. Não sabia se acreditava nele. Os homens de sua vida sempre haviam prometido e depois virado as costas. Mas havia algo diferente naquele olhar. Não piedade, dor. Ela voltou-se para sair, mas tropeçou. As costas ardiam. O pano que cobria a ferida escorregara. Augusto se aproximou de imediato, hesitante. "Deixe-me ver", disse. Ela negou com a cabeça. "Não preciso de ajuda." "Talvez não precise", respondeu ele. "Mas mesmo assim, eu quero oferecer." Por um momento, ficaram imóveis, o som da chuva preenchendo o espaço entre eles. Então ela cedeu. Sentou-se no chão, voltando-lhe as costas. A luz fraca da janela iluminava as marcas, linhas vermelhas sobre a pele escura e molhada. Augusto se ajoelhou atrás dela, tirou o lenço do bolso, rasgou-o em dois e começou a limpar a ferida com cuidado. Cada toque era uma confissão muda. Lúcia não se moveu. O gesto era simples, mas carregava séculos de dor. Um senhor ajoelhado diante de uma mulher marcada. A imagem era inconcebível, quase sagrada. E naquele instante, o tempo deixou de existir. Não havia fazenda, nem dono, nem cativo. Apenas dois seres humanos tentando lembrar o que era ser humano. Quando terminou, ele se afastou e ficou em silêncio, ainda ajoelhado. Ela se virou devagar e o olhou nos olhos. "Vai se levantar?" perguntou. "Não agora", respondeu ele. "Acho que é daqui que o mundo devia começar." Ela o encarou por mais tempo do que pretendia. Havia sinceridade naquele homem, mas também culpa. E a culpa, Lúcia sabia, é um tipo de prisão. Mesmo assim, algo nela se abrandou. Um nó invisível começou a se desfazer. Do lado de fora, os trabalhadores cochichavam, tentando entender o que tinham visto. Alguns diziam que era pecado, outros, milagre. O capataz observava de longe, com os olhos cheios de rancor. Sabia que aquele gesto simples podia destruir tudo o que ele chamava de ordem. Quando a chuva cessou, Augusto se ergueu. Entregou a ela o pano limpo e disse apenas: "Prometo que o chicote não vai mais tocar em você." Lúcia guardou as palavras sem responder. Promessas não curavam feridas, mas ela reconhecia o tom de quem as dizia com verdade. Ele saiu. Ela ficou, olhando a poça de água, onde o reflexo da janela tremia. Naquele reflexo, por um instante, viu outra versão de si, uma mulher que ainda podia escolher, ainda podia sonhar, e entendeu que talvez a liberdade começasse por dentro, muito antes de acontecer por fora. Naquela noite, o céu se abriu em estrelas. A terra respirava, aliviada da chuva. E dentro do coração de Lúcia, uma pequena luz acendeu, tímida, mas real. Era esperança, frágil, perigosa e, ao mesmo tempo, indestrutível. O sino tocaria novamente ao amanhecer. Mas o som já não teria o mesmo peso, porque pela primeira vez, depois de anos de silêncio, uma palavra fora dita. E com ela, o mundo começava a mudar. Os dias seguintes foram de silêncio. Um silêncio diferente, não o da obediência, mas o daquilo que nasce e precisa se esconder para sobreviver. O campo seguia igual. O sol queimava, o ar tremia, o capataz vigiava. Mas havia algo novo no ar, algo invisível que só os dois percebiam.
Os passos de Augusto tornaram-se mais lentos, suas idas ao campo mais frequentes. Dizia que inspecionava o trabalho, mas o que buscava era um olhar, o dela. Lúcia, por sua vez, tentava disfarçar. Não queria chamar atenção, mas era impossível fingir que nada havia mudado. Desde aquele dia no galpão, algo dentro dela se remexia, uma lembrança de humanidade que pensava ter perdido. À noite, quando deitava sobre a palha, as palavras dele ecoavam baixas, como vento pelas frestas. É daqui que o mundo devia começar. E ela se perguntava se era permitido acreditar nisso. Certa tarde, o calor era insuportável. O ar parecia pesar nos pulmões e até o som dos insetos se tornava opressivo. Lúcia trabalhava afastada, perto do velho celeiro abandonado. As tábuas da estrutura rangiam ao vento. O telhado deixava passar a luz em finas frestas douradas. Ali dentro, o tempo parecia diferente, mais lento, mais humano. Era o único lugar onde ela podia respirar sem ser vigiada. Quando ouviu passos se aproximando, o coração dela acelerou. Virou-se rápido, pronta para esconder-se, mas era ele. Augusto entrou sem dizer nada, o rosto suado, o chapéu nas mãos. Fechou a porta com cuidado, como quem guarda um segredo antes mesmo de tê-lo. "Vão te ver aqui", ela sussurrou. "Não me importo", respondeu ele. "Mas eu me importo", retrucou ela firme. Os dois se olharam e por um instante o mundo lá fora desapareceu. O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era cheio de tudo o que não podiam dizer. Augusto caminhou até uma das janelas quebradas, olhou o campo e disse: "Meu pai acha que quem manda tem o direito de tudo, que a terra, as pessoas e até o tempo obedecem a ele." Virou-se e completou, baixo: "Mas eu acho que ninguém tem direito de fazer outro ser humano sangrar." Lúcia o ouviu, imóvel. Não sabia se acreditava, mas cada palavra caía dentro dela como chuva em terra seca. Ele tirou do bolso um pequeno objeto envolto em pano. Abriu a mão. Uma cruz de madeira simples, entalhada às pressas, com o fio ainda fresco das marcas da faca. "Para quando eu não puder te defender", disse ele. "Não quero isso", respondeu Lúcia. "É só um pedaço de madeira." "Não", ele insistiu. "É a única coisa que minhas mãos podem te dar sem causar mais dor." Ela hesitou, mas pegou a cruz. O toque dos dedos foi breve, e mesmo assim parecia perigoso demais. Naquele instante, entenderam o que acontecia. Já não havia volta. O segredo começava ali, pequeno, silencioso, feito de gestos e promessas. Mas na fazenda, nada ficava escondido por muito tempo. Naquela mesma tarde, o capataz os viu. De longe, apenas um movimento rápido. Duas silhuetas próximas, a luz dourada do sol atravessando o celeiro. Mas bastou. O veneno da desconfiança é rápido. Ele não precisava só de uma história para contar ao patrão. E enquanto observava, o ódio crescia dentro dele como erva daninha. Lúcia sentiu o peso desse olhar antes mesmo de saber que era observada. Um arrepio lhe percorreu a nuca. Saiu apressada, o rosto sério, sem olhar para trás. Augusto ficou imóvel, ouvindo os passos dela se afastarem. O som do portão batendo ecoou como aviso. O mundo lá fora já sabia. À noite, o jantar foi tenso. O pai de Augusto falava pouco. O capataz cochichava ao seu ouvido. Entre uma palavra e outra, o olhar do velho atravessava o filho com frieza. "Está se distraindo demais, Augusto", disse enfim. "Os olhos do senhor estão sempre onde não deviam." Augusto fingiu não entender, mas sabia que a frase tinha destino certo. Mais tarde, ele foi até o celeiro novamente. Lúcia já estava lá, escondida entre os fardos de palha. A luz de uma lamparina tremia nas mãos dela. "Eles sabem", disse, antes que ele pudesse falar. "Não sabem tudo", respondeu ele tentando controlar a voz. "Mas vão saber. E quando souberem, quem paga sou eu." Augusto se aproximou. "Então me deixe pagar por você." Ela riu, um riso breve, amargo. "Homens como você nunca pagam, só prometem."
A lamparina lançou sombras nas paredes, desenhando o contorno dos dois como se o próprio tempo os observasse. Ele quis dizer algo, mas ela virou o rosto. O silêncio que se seguiu era quase físico, pesado demais. E, no entanto, havia ternura naquele silêncio. Um amor que não ousava se nomear. De repente, um som do lado de fora. Passos, vozes, alguém se aproximando. Augusto apagou a lamparina, o coração disparado. Segurou a mão dela e a puxou para trás das pilhas de feno. O capataz entrou, uma tocha na mão, os olhos varrendo o escuro. Ficou alguns segundos parado, ouvindo, farejando o ar como um animal em caça. Depois saiu, satisfeito com o silêncio. Mas Lúcia sabia. A desconfiança dele agora era certeza. Quando voltaram a respirar, Augusto se afastou um pouco e disse: "Isso não pode continuar assim." "Então vá embora", respondeu ela. Ele balançou a cabeça. "Não posso te deixar aqui." "Não pode me levar também?" Ela olhou para ele e completou: "Talvez o que começou aqui precise acabar aqui." Augusto ficou em silêncio. Sabia que ela estava certa, mas algo dentro dele já havia passado do ponto de retorno. Olhou o rosto dela, iluminado pelas frestas da lua que entravam pelo telhado, e compreendeu que amor, às vezes, nasce onde não deveria e morre porque o mundo não o permite existir. Antes de sair, Lúcia lhe devolveu a cruz. "Guarde isso. Ainda vai precisar mais do que eu." Ele segurou o objeto com força, como quem segura uma sentença. Depois se virou e foi embora. Ela ficou, ouvindo o som dos passos sumindo na noite. E sozinha, deixou que a primeira lágrima em anos caísse, silenciosa, misturando-se ao cheiro da palha e da chuva que começava a cair lá fora. O segredo deles agora não era apenas um gesto, era um fardo, e o mundo ao redor, cruel e vigilante, estava prestes a descobrir. Naquela madrugada, o ar parecia pesado demais até para o vento. O campo dormia inquieto, como se a terra soubesse que algo estava prestes a acontecer. Dentro da casa grande, os lampiões ainda ardiam e as vozes vinham abafadas pelas paredes. Augusto ouvia os ecos do pai e do capataz na sala ao lado. Palavras como vergonha, mulher, castigo e o nome dela, Lúcia. Ele sabia o que significava ouvir aquele nome ali dentro. Significava sentença. Levantou-se, o corpo rígido, o coração disparado. Não era mais tempo de hesitar. Abriu a porta e atravessou o corredor como quem caminha para o inevitável. Ao empurrar as portas da sala, o olhar do pai o atingiu como lâmina. O velho estava de pé, o capataz ao lado, o chicote enrolado no braço como uma serpente viva. "Então é verdade", disse o pai, sem levantar a voz. "Você se ajoelhou diante de uma escrava?" A palavra saiu lenta, venenosa. "Diante de uma mulher", respondeu Augusto. "Não diga heresia, rapaz. Mulher, ela é propriedade, é o que sustenta este lugar." "Não", disse Augusto. "O que sustenta este lugar é o medo, e o medo já não obedece." O silêncio que se seguiu foi cortado pelo estalo do chicote desenrolando-se. Mas Augusto não recuou. "O senhor pode me bater", disse firme, "mas não muda o que eu vi." O capataz avançou um passo, pronto para agir, mas o pai ergueu a mão. "Deixe-o", ordenou. "Amanhã ele vai entender o que é desobedecer o sangue que carrega." Do lado de fora, o céu começava a clarear, e no terreiro, o sino soou mais cedo que o habitual. O capataz reuniu os trabalhadores, o chicote na mão, a raiva nos olhos. Lúcia foi trazida à frente, o vestido rasgado, o rosto erguido, sem lágrimas. Sabia o que a esperava. Sabia também que aquele seria o último dia em que se calaria. Augusto chegou antes que o primeiro golpe caísse. Atravessou o pátio sob os olhares incrédulos. "Parem!" gritou, mas ninguém se moveu. O capataz o fitava com desprezo, o braço já levantado. "Se tocar nela, juro por Deus que eu mesmo te enterro", disse Augusto, aproximando-se. O tom não era de súplica, era de comando. O capataz riu, um riso curto e seco.
Então é isso. O filho do patrão perdeu o juízo por uma negra? Augusto não respondeu. Apenas se colocou entre ele e Lúcia. A chuva fina começou a cair outra vez, lenta, como se o céu observasse em silêncio. E então, algo improvável aconteceu. Um dos trabalhadores largou a enxada, depois outro e outro. O som metálico dos ferros caindo ecoou como trovão. Ninguém havia combinado nada, mas todos entenderam. Durante anos, foram sombras, obedientes, invisíveis. Mas ver o filho do fazendeiro se ajoelhar diante de uma mulher marcada despertou algo que nem o chicote conseguia matar. Era o início. E o início, ainda que pequeno, é sempre perigoso. O capataz olhou ao redor, confuso. Os olhares que antes fugiam agora o encaravam. Olhos firmes, cansados, humanos. "Voltem ao trabalho!" gritou. Ninguém se mexeu. Augusto deu um passo à frente e sua voz ecoou pelo pátio. "Hoje ninguém vai trabalhar. Hoje ninguém vai sangrar." O pai surgiu na varanda, o rosto rubro, o orgulho ferido. "O que é isso?" rugiu. "É o fim da tua fazenda", respondeu Augusto, sem levantar a voz. "Não há mais medo para te sustentar." O velho riu com desprezo. "Eles não se rebelam, Augusto. Não têm coragem." Mas o barulho crescente das ferramentas sendo largadas o desmentia. O campo inteiro se movia como uma onda. Homens e mulheres deixavam as fileiras, caminhando em direção ao terreiro. Não havia armas, só mãos. Mas às vezes, o simples ato de permanecer de pé é a arma mais poderosa do mundo. O capataz recuou um passo. O chicote tremia em sua mão. "Se alguém der mais um passo, eu mato!" gritou a voz rouca. Mas ninguém parou. O som dos passos sobre a lama soava como tambores. A revolta não era feita de gritos, era feita de silêncio. Um silêncio que gritava mais alto do que qualquer ordem. O pai, desesperado, ordenou aos guardas que contivessem o grupo, mas os guardas hesitaram. E quando Lúcia avançou até o centro do terreiro e ergueu o olhar para o céu, o que se seguiu foi algo que ninguém esperava. Ela começou a cantar, baixo no início, uma melodia antiga, sem palavras, uma prece que vinha de muito antes deles todos. E aos poucos, as vozes se somaram à dela, dezenas, depois centenas. A fazenda inteira parecia tremer com aquele som, um canto de dor, mas também de liberdade. Augusto se ajoelhou, não diante dela, mas diante do que ela representava. E naquele gesto, sem intenção, a história se inverteu. O homem que herdara o poder ajoelhava diante do povo que carregara o peso, e a terra, testemunha de tantas humilhações, parecia enfim respirar. O pai tentou falar, mas a voz não saiu. O capataz, em fúria, ergueu o chicote uma última vez. Antes que pudesse desferir o golpe, Augusto o segurou pelo braço. "Acabou", disse. O couro caiu na lama e ninguém se abaixou para pegá-lo. O símbolo do medo agora estava morto. Por um instante, tudo parou. O vento cessou, o céu clareou e o campo parecia suspenso no tempo. Depois, um som. O som da respiração coletiva. Homens e mulheres juntos, exalando o mesmo ar, livres dentro de si pela primeira vez. Não era fuga nem vitória. Era apenas o começo de um outro tipo de vida, aquele em que o silêncio não servia mais. Augusto olhou para Lúcia. Ela não chorava. Havia apenas um brilho no olhar, não de ternura, mas de verdade. Ele sabia que não havia volta. A fazenda, o nome, o sangue, tudo se quebrara ali, e, no entanto, nunca se sentira tão vivo. Naquela manhã, o sol nasceu diferente, não para castigar, mas para anunciar. E o que antes era campo de trabalho, agora se tornava campo de memória. O chicote ficou esquecido no chão e a poeira dourada do amanhecer cobriu as marcas como quem cobre uma ferida que começa, enfim, a cicatrizar. O sol daquela manhã nasceu silencioso. Nenhum sino tocou, nenhum grito ecoou pelo campo. A fazenda parecia suspensa no ar, como se o mundo tivesse parado para observar o que restava depois da tempestade. As ferramentas estavam jogadas no chão, o terreiro vazio,
as portas abertas. O medo havia deixado o lugar, e no espaço que ele ocupava, restava apenas o som do vento, leve, livre, quase sagrado. Lúcia caminhava devagar entre as fileiras de café. Os pés descalços sentiam a terra úmida, ainda marcada pelas pegadas da noite anterior. Cada passo era uma lembrança. O sangue, o silêncio, a resistência. Agora, tudo parecia distante. A dor ainda existia, mas já não mandava. Havia um tipo de paz nova dentro dela. Uma paz que não vinha de vitória, mas de aceitação. Na casa grande, o velho fazendeiro permanecia trancado. Os olhos fundos, o rosto envelhecido de repente. Ninguém mais o temia, e talvez essa fosse sua maior punição. O capataz havia fugido ao amanhecer, levando consigo apenas o peso do próprio ódio. E Augusto estava prestes a ir embora. Aquela era a última manhã. O cavalo cinza o esperava junto à estrada. Ele subia os degraus da varanda lentamente, como quem carrega um corpo que não quer abandonar. Lúcia estava ali, parada, de pé, com um olhar sereno e uma calma que o desarmava. Entre eles, o silêncio. O mesmo silêncio que um dia os separara. Agora os unia pela última vez. Então é isso? Ela perguntou sem rancor. É, respondeu ele, olhando o chão. Meu pai me expulsou. Disse que não sou digno do nome que carrego. Talvez seja a primeira vez que ele tem razão, disse ela, e a frase soou como um aceno de perdão. Augusto sorriu, um sorriso breve, triste. E você? Vai ficar? Lúcia olhou para o horizonte. O campo, o rio, o caminho que seguia até onde a vista não alcançava. Vou. Ainda há gente aqui que precisa aprender a andar sem medo. Depois, talvez o mundo me chame por outro nome. Ele se aproximou. Nas mãos, uma carta dobrada com cuidado. Deixo isso para você. Não é uma despedida, é só o que consegui dizer sem errar. Ela não pegou de imediato. Cartas rasgam fácil, disse. Essa não, respondeu ele. Está escrita com o que restou de mim. Lúcia pegou o papel, mas não abriu. Guardou dentro do vestido, junto ao peito. Talvez um dia eu leia, murmurou. Talvez um dia eu volte, disse ele. Ela balançou a cabeça devagar. Quem parte de verdade não volta, mas deixa rastros, e isso basta. O vento soprou, levantando poeira e folhas. Por um instante, parecia que o tempo se dobrava ao redor deles, prendendo aquele momento entre o antes e o depois. Ele quis dizer mais, mas as palavras fugiram. O amor, ali, não precisava de nome, nem de promessa. Augusto montou no cavalo e olhou para trás. Lúcia continuava no mesmo lugar, imóvel, a luz dourada do sol contornando o corpo dela como um manto. Quando o cavalo começou a se mover, ela levantou a mão, um gesto pequeno, quase imperceptível. Era adeus, mas também era libertação. O som dos cascos foi ficando distante, misturado ao canto dos pássaros e ao murmúrio do vento, e quando ele desapareceu na curva da estrada, Lúcia finalmente abriu a carta. A letra era trêmula, mas firme. As palavras simples. Lúcia, não sei o que o mundo vai dizer sobre nós. Talvez digam que foi pecado, ou loucura, ou fraqueza, mas eu chamo de verdade. Ajoelhei diante de você não por culpa, mas por fé. Porque entendi, enfim, que há mais grandeza em quem suporta a dor com dignidade do que em quem impõe o medo com poder. Não sei onde estarei quando o sol nascer amanhã, mas sei que vou lembrar do som da sua voz, mesmo quando você não dizia nada. Se um dia o vento soprar e você ouvir meu nome, não é saudade, é gratidão. Augusto. Lúcia dobrou o papel com cuidado e o colocou dentro de um pequeno baú de madeira, junto às poucas coisas que possuía. Não chorou. As lágrimas haviam se esgotado em vidas anteriores. Apenas respirou fundo, sentindo o cheiro da terra molhada, o mesmo cheiro de quando tudo começou. E sorriu. Um sorriso leve, quase invisível. O tipo de sorriso que carrega séculos de silêncio e a certeza de que, no fim, o amor sempre deixa uma semente. Nos dias seguintes, os trabalhadores decidiram ficar.
Organizaram a plantação, dividiram o trabalho, partilharam o pão. O campo floresceu de um jeito novo, mais livre, mais justo. Não havia mais chicote, nem ordens. Havia vozes, risadas, cantos. E no centro de tudo, Lúcia, não como serva, mas como símbolo. O sol que antes nascia para castigar agora, nascia para iluminar. Às vezes, ao entardecer, ela caminhava até o celeiro abandonado. Sentava-se na mesma pedra, onde um dia ele lhe dera a cruz de madeira. O objeto ainda estava ali, guardado sob uma das tábuas, meio gasto pelo tempo. Ela o segurava nas mãos e fechava os olhos. Não rezava, apenas lembrava. Porque certas memórias não precisam de fé, só de silêncio. Anos depois, ninguém mais falava do homem do cavalo cinza, mas o campo ainda o lembrava. Quando o vento passava entre as árvores e o ouro do pôr-do-sol tocava as plantações, havia um som suave no ar, o mesmo som que um dia substituíra o do chicote. E quem o ouvia jurava que era como se a própria terra estivesse respirando, enfim, em paz. O tempo passou e o campo mudou de dono. A casa grande, outrora símbolo de poder, virou ruína coberta de trepadeiras. O celeiro, que guardara um segredo, agora guardava o silêncio das estações. Mas a terra, essa nunca esqueceu, porque há histórias que o vento carrega e o sol conserva, mesmo quando ninguém mais as conta. Dizem que, nos dias de calor, ainda se pode ver uma mulher caminhando entre as fileiras de café. Passos firmes, olhar sereno, o vestido leve arrastando o pó dourado da estrada. Alguns juram que ela sorri para o nada, outros que conversa com o vento. Mas quem a reconhece sabe, é Lúcia, a mulher que o mundo tentou calar e que aprendeu a falar com os olhos. A mulher que foi chicoteada todas as manhãs e ainda assim ensinou um homem a ajoelhar diante da dignidade. As gerações passaram e o nome dela virou lenda. Ninguém mais sabia dizer se fora escrava ou santa, se vivera ou apenas resistira. Mas todos sabiam o que ela deixara. Uma herança invisível, plantada na alma de quem nasceu depois. Um eco que dizia, baixinho, ninguém é dono de ninguém. Augusto nunca voltou. Talvez tenha morrido longe, talvez tenha encontrado paz. Mas na curva da estrada onde o cavalo cinza passou pela última vez, brotou uma árvore, solitária, alta, com galhos que se abrem como braços em prece. Os trabalhadores que ficaram chamavam-na de Árvore do Perdão. Ali, nas tardes de vento, Lúcia costumava se sentar e observar o horizonte. Dizia que era o único lugar onde o céu e a terra pareciam se entender. Foi ali que ela partiu, muitos anos depois. Dizem que morreu em silêncio, como quem adormece depois de um longo dia de trabalho. Ao redor dela, o campo florescia e o cheiro do café novo tomava o ar. As mãos dela estavam limpas, os olhos fechados, e no peito, ainda dobrada, a carta de Augusto, amarelada pelo tempo. Ninguém soube quem a encontrou. Mas quando abriram o baú, havia dentro dele a cruz de madeira e um punhado de sementes. E gravada no tampo, com letras simples, a frase: "O sol não castiga, ensina". Depois disso, a fazenda ganhou outro nome. Chamaram-na de Campo da Promessa. E a cada colheita, os novos donos contavam a mesma história aos filhos, sobre uma mulher que suportou a dor até o dia em que o mundo se curvou diante da sua coragem. Sobre o amor que não pediu nada, mas transformou tudo. Sobre o dia em que o chicote se calou e o canto dos silenciados encheu o céu. Hoje, ninguém mais sabe ao certo o que foi verdade e o que virou mito. Mas quando o vento sopra e as folhas do café se movem em ondas, parece haver uma música no ar. Um murmúrio antigo vindo da terra sussurrando: liberdade é quando o medo se cala e o coração finalmente fala. E é assim que a história termina. Não com vingança, mas com perdão. Não com um grito, mas com o silêncio de quem aprendeu a existir sem se ajoelhar para o poder. Porque no fim, tudo o que Lúcia queria era isso:
um pedaço de chão onde pudesse ser apenas humana. E o tempo, generoso, concedeu-lhe mais do que isso. Deu-lhe eternidade.